Isso. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. Estamos nesse capítulo tão precioso. Na última ministração, nós vimos quais são as características de uma verdadeira conversão. Ninguém vai se converter como Saulo, não vai brilhar a luz da glória de Deus mais forte que o sol ao meio-dia. Nós não teremos a mesma experiência que Paulo, e não vamos ter a mesma experiência dos nossos irmãos. Deus trata com cada um de nós de maneira diferente, então não adianta a gente ficar espelhando no outro, achando, não, se eu não tive uma experiência do jeito que esse irmão teve, então eu não fui salvo. Não é isso, mas os elementos nós vimos devem estar presentes na conversão. Aqueles elementos que vimos devem se fazer presentes, obrigado, querida, devem se fazer presentes na conversão. São elementos fundamentais que em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer cultura, a qualquer época da história do cristianismo, aqueles elementos estão presentes em uma verdadeira conversão. Foi o que vimos na última ministração. E eu gostaria de meditar com você nesta noite em como acolher os novos convertidos. Se aqueles princípios, se aqueles elementos fundamentais fazem parte de toda genuína conversão, nós precisamos aprender a acolher os novos convertidos. E aqui nós temos um novo convertido extremamente complicado. Pensa num cara complicado, era esse Saulo de Tarso, ok? Gente ruim, complicada, difícil, mas a igreja teve, assim, um acolhimento extraordinário com ele. O versículo 10, eu quero dar só um passo atrás, para lembrar aí dessa atitude que Ananias teve, né? Em Damasco, versículo 10, capítulo 9, em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor o chamando, dizendo: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procura um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela aparece um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, e a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Mantenha sua Bíblia aberta. Aqui nós temos a atitude que Ananias tem. Obviamente, Ananias é um servo do Senhor, é um irmão comum da igreja. Provavelmente é um irmão mais maduro na fé. Ele pode ouvir, ele consegue ouvir a voz de Deus. Deus fala com ele. Ele também tem uma certa relutância de ir até Saulo, devido ao histórico da vida de Saulo e pelo que Saulo veio fazer. Ele não sabia que o Senhor o havia
lhe havia apresentado no caminho a Damasco, então ele estava apreensivo com relação à presença e à pessoa de Saulo. Mas o Senhor disse para ele, vai, e ele vai. E aqui nós temos o elemento fundamental, irmão, que todos nós como cristãos devemos ter. É que nós fomos chamados por Deus para ir, vá, é a ordem do Senhor. Vá até Saulo, vá até ele, pregue o evangelho. Como nós vimos na ministração passada, o Senhor aparece para Saulo, mas não prega o evangelho para ele. O evangelho não é pregado. Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus se mostra para ele em glória, mas não mostra para ele o evangelho, não prega para ele o evangelho. Nenhum anjo prega para ele o evangelho. Ananias vai até ele e prega o evangelho para ele. Então, a igreja tem essa responsabilidade de ir. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso mandato, ir pregar o evangelho a toda criatura, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Mateus 24, 14. Então, esse é o chamado da igreja, o chamado de obedecer, anunciar o evangelho, com coragem. Então, às vezes a gente fica receoso, às vezes é um bêbado, às vezes é um mendigo, às vezes é alguém que está numa vida quebrada, destruída. Às vezes a gente acha que o Senhor pode salvar alguém que é um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, alguém de bem, mas o Senhor salva gente como Saulo. O Senhor salva gente que está na sarjeta, pessoas que estão jogadas no lixo. E Deus, o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não importa a condição que essa pessoa esteja. A igreja precisa ir às pessoas pregar o evangelho, independentemente da condição que elas se encontram, porque não é você que salva, não é você que muda, é o evangelho de Cristo que muda. É o evangelho que é o poder de Deus. O poder de Deus não somos nós, mas é o evangelho que salva e transforma qualquer pessoa. Mas aqui, o outro cuidado, que é muito importante, é que a igreja, e aqui acontece com Ananias e vai acontecer em Jerusalém logo abaixo, é que a igreja tem cuidado em receber alguém como membro da igreja. Veja, esse passo atrás que Ananias dá, ele é muito importante. O Senhor esclarece a situação para Ananias, mas isso também é um ponto de segurança para a própria igreja. Então, a igreja dos primeiros 300 anos, ela começou a ver muita gente se convertendo. E aí, obviamente, essas coisas começam a acontecer em qualquer avivamento, muita gente começa a vir para a igreja, porque tem milagres, tem curas, é uma boa comunhão, enfim, é um ambiente bonito. Então, muita gente começa a vir, mas não foi salva. E então, a igreja percebendo isso, essas pessoas começaram a trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos costumes. Então, a igreja começou a olhar e ver uma contaminação. Por isso que você vê, por exemplo, a igreja de Corinto, 15 anos depois que o evangelho, talvez até 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja de Corinto está totalmente contaminada por outras ideologias, filosofias, aspectos da cultura, enfim. Então, a igreja dá um passo atrás em relação a isso. Então, a igreja ela não absorve todo mundo como membro da igreja. Ela dá um passo e observa as pessoas. A priori, a gente vai vendo no livro de Atos que as pessoas creem em Cristo e são batizadas imediatamente. O eunuco, aquelas pessoas que foram salvas lá no Pentecostes, você vai ver isso no capítulo 10, com o centurião Cornélio. Então as pessoas criam e eram batizadas imediatamente. Depois a igreja começou a ver que, opa, calma aí, a gente precisa ver evidências de salvação nessas pessoas, porque absorvê-las de uma só vez pode ser um perigo para a igreja, e isso vai desconfigurar o evangelho, a mensagem do evangelho e uma vida de santificação no meio da igreja. Então a igreja começou a ter uma certa precaução em relação a isso. Por isso que adotou-se a ideia de que o novo convertido teria que caminhar em fé
por 3 anos, assim como os discípulos caminharam, os apóstolos caminharam com Jesus, por 3 anos, mostrando evidência do novo nascimento, ok? Então, a gente tem que ter cuidado, de fato, a gente não pode simplesmente, a pessoa levanta a mão, eu quero Jesus e tal, e não, está salvo, não, hoje já foi salvo e tal. Essa evidência, Deus pode ter salvado, e Deus quando salva instantâneo, é de uma vez. A salvação é instantânea, a santificação é um processo. A gente está sendo santificado todo dia, e até o fim da nossa vida. A salvação é instantânea, ok? Ela aconteceu e acabou, mas ela vai dar um fruto. E o fruto da salvação é a santificação, é a transformação de vida. E é isso que a igreja deve observar antes de absorver uma pessoa dessa como membro. Então é muito importante esse cuidado que a igreja tem, por isso que a gente faz curso de batismo, a gente vê as evidências na vida das pessoas, e mesmo assim a gente ainda tem muitas surpresas, né? Pessoas que abandonam a fé, deixam a igreja, enfim, voltam a uma vida de pecado. Então a gente tem que ter todo o cuidado nesse sentido. Mas aqui nós temos Ananias, ele vai e então recebe ali o Saulo de Tarso, esse cara tão complicado, ao batismo, ele se levantou, foi batizado. Então, veja, uma pregação muito pura, muito límpida, muito clara do Evangelho. Não há mistura, não há autoajuda, não há psicologia positiva, não há uma ideia coach, não há teologia da prosperidade, não existe confissão positiva, nada. Há um evangelho límpido, puro, a pessoa de Cristo, as palavras de Cristo, as obras de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, as profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo e para a sua obra na cruz. Límpido, o evangelho límpido, ok? Então, esse fator é muito importante. Eu imagino se Saulo hoje tivesse convertido e fosse adentrar a uma igreja, ele teria hoje 80% de chance de ouvir qualquer coisa, menos o evangelho. Porque 80% da igreja evangélica brasileira prega psicologia positiva, confissão positiva, prosperidade, um monte de coisa, ok? Por isso que não é de se espantar que muitas pessoas, a maioria dos pastores, não conseguem me explicar o que é o Evangelho. Diz para mim, pastor, o que é o Evangelho? Em sala de aula, na faculdade, décadas passando, a gente vê a mesma coisa. As pessoas não sabem, e são pastores, são irmãos muito interessados da igreja que estão ali estudando, não conseguem explicar o que é o Evangelho. Porque há tanta informação, há tanta coisa, há tanta mistura que ninguém sabe o que é o Evangelho. Então, hoje Saulo, se tivesse convertido, o trem ia ficar esquisito para ele, porque ele estaria bem confuso em relação ao que é de fato o Evangelho. E eu vou dizer para você que o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Sua pessoa, sua vida, sua encarnação, sua morte, seus milagres, seus ensinamentos, sua ressurreição, sua assunção aos céus, seu reino eterno, sua segunda vinda, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Isso é o Evangelho é Jesus. Então, quando Saulo ouve o Evangelho, e ele encontra Cristo, Cristo encontra no caminho da Damasco, e ele ouve de Ananias e dos seguidores de Jesus, como vai dizer o versículo 19, dos seguidores de Jesus, o Evangelho, ele continua ouvindo o Evangelho continuamente, aquilo está claro na mente dele, ok? E depois dele comer, a igreja acolhe ele, a igreja dá comida, dá pouso, dá moradia para ele. Imagina, você dá comida, dá moradia para um assassino, porque é isso que Saulo é, e você vai ver aqui agora, você vai ver isso aqui agora, mas aqui está o critério, houve uma conversão genuína, não seja bobo, não, vou acolher todo mundo na minha casa, vem todo mundo, vem para cá, não, de jeito nenhum, sem evidência de salvação a gente não chama de irmão,
sem evidência de salvação, a gente não chama de irmão. A gente só chama de irmão, de cristão, quem deu evidência de salvação, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o nosso Deus, ok? Olha o versículo 19, a parte B. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. O que me impressiona aqui, irmão, é que não tem um pastor aqui. Talvez um irmão mais experiente na fé, com mais tempo na fé, como Ananias. Mas não tem um pastor aqui na cidade de Damasco. Não tem um líder, um apóstolo. Não, são os seguidores de Jesus. E todos eles têm o evangelho límpido, claro, brilhante aos seus olhos. E isso é impressionante. E Saulo está andando com eles. Saulo está vendo o testemunho da vida deles. Saulo está ouvindo o evangelho nítido, puro, límpido, sem mistura, com profundidade. Com profundidade. Isso, irmão, é importante. Isso aqui vai fazer toda a diferença. E versículo 20, começou imediatamente, depois de alguns dias. Não sabemos exatamente quantos dias ele ficou ali ouvindo primeiro, mas imediatamente começou, e o que ele começou a fazer? Olha na sua Bíblia. A anunciar o quê? A Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Isso é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Essa é a maneira de acolher alguém. Essa é a forma correta de acolher alguém. A gente prega só Jesus, a gente ensina sobre Jesus, a gente fala sobre Jesus, as razões e os motivos porque Jesus foi à cruz, a sua salvação, o perdão de pecados, a graça de Deus, somente isso. E então nós temos alguém que, novo convertido, o que ele fala? Ele anuncia Jesus. Ele não está anunciando outra coisa. Ele não está falando de outro tema. Não existe outro assunto. Não existe outra pauta. Existe um nome a quem anunciar. Existe um nome claro, nítido. Existe uma pessoa, a história, seus milagres, sua vida, sua encarnação, todas as profecias. Apenas um tema único, uma pessoa única, Jesus. Isso é evangelismo. Isso é o Evangelho. E é isso que Saulo vai ouvir. E é isso que Saulo vai pregar. Jesus é o Filho de Deus. Ele viu Jesus. Cristo apareceu para ele em glória. Ele ouve da igreja o que é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Pronto. Então ele não tem outro assunto. Ele não tem outra temática. É isso que nós precisamos fazer. É essa a nossa missão, pregar unicamente a Jesus. E ele já prega Jesus, o Filho de Deus. Ele já vê, com certeza, esses amados irmãos, esses seguidores de Jesus, Ananias, estão mostrando para Saulo as profecias do Antigo Testamento se cumprindo na vida de Jesus. Olha, se cumpriu assim, olha, se cumpriu desse jeito. Olha Jesus na cruz, como Isaías mostra. Olha o texto sagrado, olha como esses textos, os próprios ensinamentos de Jesus, mostrando o Antigo Testamento e retornando ao cumprimento no Novo. Então, tudo começou a fazer sentido, tudo começou a ficar claro. Essa é a maneira correta de receber um novo convertido. Enchê-lo da palavra de Deus, enchê-lo do Evangelho de Cristo, da pessoa, da obra de Cristo, mas também uma igreja que ora para que o seu novo convertido seja cheio do Espírito Santo. Como vai dizer o versículo 17, e fique cheio do Espírito Santo, dessa experiência maravilhosa, desse enchimento contínuo, do poder de Deus, dessa ousadia, dessa vida transformada, dessa graça que vem sobre Saulo, e agora humilha Saulo,
torna Saulo alguém humilde, alguém ensinável, alguém que pode aprender o Evangelho, alguém que precisa revisar tudo que viu na vida. Saulo se converte para aquela época já um velho. Saulo, quando se converte, tem 40 anos. Para um homem daquela época já era um velho. A idade nessa época era de mais ou menos 40 anos. A vida média de um homem era de 40, 50 anos. Paulo já é um velho aqui. Ele vai viver até os 65, talvez no máximo, até 70 anos, quando ele é martirizado. Então ele tem pouco tempo de vida pela frente no Evangelho, 25 anos, estourando 30. Meus irmãos, e aqui você vê esse homem cheio do Espírito Santo, humilde, um homem que está disposto a aprender, porque ninguém pode ser um discípulo se não estiver disposto a aprender. Se você não está disposto a aprender, você não pode seguir a Cristo. Você não pode ser um discípulo, porque um discípulo é um aluno, é um seguidor, é alguém que imita a pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo Jesus. Alguém que está disposto a aprender, a rever, como nós vimos no domingo, o seu depósito interno, as coisas que estão no seu coração, coisas novas e coisas velhas. E aprender a jogar fora as coisas velhas e fica só aquilo que é novo. Então essa faxina depende muito dessa atitude de aprender. E Saulo tem isso. Então Saulo tem poder de Deus, tem graça de Deus para ser humilde, para poder estar na comunhão com os irmãos, para amar a esses que antes ele odiava, para amar a Cristo que antes ele perseguia. Graça de Deus para pregar o Evangelho que antes ele queria destruir. Graça de Deus para com ousadia expor a sua vida pelo Evangelho. Então veja a graça de Deus atuando na vida de Saulo, agora Paulo. A graça de conhecer mais das Escrituras, a graça de crescer no conhecimento de Deus, a graça de crescer na plenitude do Espírito Santo. A graça de se submeter a esses irmãos amados, simples, pessoas simples. E Saulo saiu de um ponto muito elevado no judaísmo e agora ele é um seguidor. Então veja, irmãos, ele poderia bater no peito e dizer: eu conheço mais do que todos vocês de Bíblia. E realmente conhecia. Eu conheço as línguas originais. Eu estudei com Gamaliel. Quem são vocês, meros seguidores de Jesus, para me ensinar a mim? Mas veja, a graça de Deus nos torna humildes. A graça de Deus não nos torna orgulhosos, mas nos torna humildes, seguidores, discípulos de Cristo Jesus. Então Saulo sai pregando que Jesus é o Filho de Deus. E nessa expressão Filho de Deus está a encarnação, está a morte, a vitória sobre o pecado na cruz, todos os milagres que Jesus faz, o seu poder sobre os demônios e sobre a natureza, enfim, nessa declaração está todo o Evangelho. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor. Todos os que ouviram Saulo ficaram admirados e perguntaram no versículo 21, não é este o homem, olha a descrição de Saulo, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Ele estava matando quem? Todos os seguidores de Jesus. Esse era Saulo. Esse era Saulo. Então você não duvida do poder de Deus para salvar ninguém, porque Ele pode salvar qualquer um, até um cara como Saulo. Pensa em alguém complicado, mas quando a verdadeira conversão, a humildade, quando a verdadeira conversão, a disposição para aprender, quando a verdadeira conversão, a mudança, a transformação. Se não houve mudança, se não houve santificação, não houve salvação. E Paulo vai ser muito claro nisso em Romanos. Capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6, o pecado não tem controle, senhorio, domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Salvação, seguida de santificação. Não se separam essas duas coisas. Quem foi salvo, vive santificado. Okay? A marca do salvo é a santificação. Você não se santifica para ser salvo. Impossível.
Você nunca pode se santificar sem o Espírito de Deus, sem o sangue de Jesus. Você é salvo e então é santificado. Vive uma vida de santificação. Se você conhece alguém que não demonstra uma vida de santificação, de humildade, duvide da conversão dessa pessoa. Com certeza, essa pessoa nunca foi salva. Nunca foi salva. Ok? Nunca foi salva. Pode ter todos os apetrechos religiosos, evangélicos, não tem santificação, nunca, jamais houve salvação. Ok? Então, nunca separe uma coisa da outra. Então, esse cara aqui, Deus salvou. Não foi ele que veio aqui, até aqui, para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes, mas a mensagem de Saulo, agora, a mensagem é de quem? A pregação é de quem? Veja, ele já tomou o evangelho para ele. Que coisa bonita. Ele abraçou o evangelho. Essa é evidência de alguém que foi salvo. Ok? Essa é uma evidência maravilhosa de alguém que foi salvo. Veja, há sempre algo intercambiável aqui no texto. Deus salvou Saulo. A igreja recebe Saulo. Saulo mostra evidências de salvação, cada vez mais profundas e fortes. E a igreja acolhe Saulo ainda mais. Então, essa questão intercambiável ela é muito importante para a gente. Ela é muito interessante no texto. Porque a gente não pode acolher como cristão na igreja, como membro da igreja, alguém que não tem essas evidências. Alguém que não tem essas evidências. Então, veja, o nosso texto segue. Mas, versículo 22, mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. Isso significa que ele usava mais o Antigo Testamento. Ele era mais ousado, ele era mais enfático. Ele tinha, como o versículo continua, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias, eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Ponto. É irrefutável. Ele traz o Antigo Testamento. Alguém que está faminto pela palavra de Deus. Alguém que tem graça de Deus para entender as Escrituras Sagradas. Que teve que reler tudo aquilo que já tinha lido. Então, Saulo entra, irmãos, numa busca pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, olhando todo o Antigo Testamento à luz do Evangelho. Esse é alguém que foi salvo. Essa fome pela palavra, essa sede pela palavra, esse desejo pela oração, esse desejo de estar no culto, de adorar a Deus, de servir na igreja. Irmão, tem gente que já nasce morto. Que isso? Nasceu, eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. Você tem fome da Bíblia? Não. E para orar? Não, gente. E servir na igreja? E adorar a Deus? E participar dos cultos? Não, filho. Você não nasceu, não. Você continua morto do mesmo jeito. Do mesmo jeito você continua. Você nunca foi salvo. Nunca foi salvo. A verdadeira conversão tem indícios. Tem indícios. Cada um vai ter de uma intensidade diferente, mas as mesmas coisas vão acontecer. Fome pela palavra, fome pela oração, fome pela presença de Deus, desejo de adorar a Deus, de anunciar para todo mundo o Evangelho, de estar no culto, de estar na comunhão da igreja, são evidências da conversão, da salvação. Se não tem isso, irmão, não teve conversão, ok? E veja, Saulo ele cresce nesse conhecimento, muitos dias depois, e aqui, versículo 23, os muitos dias depois, nós vamos, o próprio Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 1, lá em Gálatas capítulo 1, Paulo fala, pinça esse momento que ele está vivendo aqui, da conversão dele, até a ida dele em Jerusalém, são 3 anos que ele passa em Damasco. Nesse parágrafozinho que você está lendo, tem 3 anos da vida de Paulo aqui, ó. Nesse parágrafozinho aqui. Quando ele desce pela muralha de Damasco, num cesto. 3 anos da vida de Paulo está aqui.
3 anos depois da conversão dele, ele vai encontrar os apóstolos, é o que vai acontecer no próximo parágrafo. Então, 3 anos da vida de Paulo está bem aqui nesse parágrafo, ok? E era isso que ele estava vivendo, pregando cada vez mais poderosamente, crescendo na palavra, crescendo no conhecimento de Cristo, das doutrinas do Evangelho, das profecias que se cumpriram, na comunhão. Saulo está na igreja, nos cultos, aprendendo, ouvindo, começando a ensinar, entendendo, colaborando com a igreja. Esse é um novo convertido. Esse é o convertido verdadeiro. Muitos dias depois, versículo 23, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matar a Saulo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matar Saulo. Mas, e aqui está a atitude da igreja. Olha como a igreja age em relação a um irmão em Cristo. Mas certa noite, os seguidores de Saulo, já tem discípulo. Que isso? Veja que bonito. O homem acabou de pregar, já viu gente se converter, já tem gente seguindo a Saulo. Ele já está cuidando de outras pessoas. 3 anos de fé. Ele não apenas agora é acolhido pela igreja. Ele não apenas é ensinado pela igreja. 3 anos depois, ele já tem seguidores. Ele já pregou o evangelho, ele continua pregando. Pessoas estão sendo salvas e pessoas estão seguindo a Saulo. Que bonito, irmão. O crescimento na fé. O verdadeiro crescimento na fé. A maturidade. Viu? Que coisa boa, que coisa bonita é ver pessoas crescendo na fé dessa maneira aqui, rapidamente, estão pregando o evangelho rapidamente, pessoas começam a se converter e já estão seguindo, aquele irmão já é um exemplo para outros irmãos, já é uma inspiração de fé, de amor, de paixão, de dedicação, serviço, novo convertido, que coisa bonita, irmão. Aqui você tem um crente velho, Ananias, está ouvindo a voz de Deus, está servindo, evangelizando, pregando, ousado, Deus usa a vida dele. Você tem um novo convertido, que da mesma forma, cheio do Espírito, está vendo? Gerações que vão olhando umas para as outras e sendo inspiradas umas nas outras para servir a Cristo como uma comunidade cheia do Espírito. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser assim. A sua vida, meu amado irmão, meu caro irmão, deve ser uma inspiração para qualquer novo convertido que chegar aqui nessa igreja. De fé, de amor, de unidade, de compromisso, de oração, de fidelidade, de serviço. Sua vida deve ser uma inspiração, uma bênção. Os novos convertidos devem chegar aqui e dizer, meu Deus, é assim que eu tenho que servir a Cristo. É assim, puxa vida, olha a vida desse irmão, olha a vida de oração, as experiências de fé que esses irmãos aqui têm. É um chamado para mim e para você, de crescer na fé, de maturidade espiritual. Mas, versículo 25, olha a atitude da igreja. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. A atitude de proteger, de guardar o irmão, de abençoar o irmão, não de atacar o irmão, não de ir contra o irmão, não de falar mal do irmão, não de reclamar do irmão, mas de proteger o irmão. Meus amados, a Bíblia nos ordena sempre, não faleis mal uns dos outros. A Bíblia nos ordena sempre a cuidar uns dos outros, a zelar uns dos outros, a ser uma bênção na vida uns dos outros. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. A proteger uns aos outros. Porque a gente não precisa ajudar o diabo em nada. A gente não precisa colaborar com o diabo em momento nenhum. E a palavra diabo é a palavra caluniador. É aquele que fala mal, que acusa os irmãos na presença de Deus. O diabo não precisa da ajuda de ninguém. Quando a gente, no lugar de acolher, proteger, abençoar, guardar, orar, a gente fala mal do irmão, a gente está ajudando o diabo. Não é a obra de Deus, é a obra do diabo. E então essa igreja guarda o novo convertido, protege
o novo convertido, orienta o novo, dirige o novo convertido. Diz, não, você não pode ficar aqui, você tem que ir nessa direção, olha, você não pode seguir por esse caminho, você tem que ir por outro caminho. Estão atentos, sensíveis ao novo convertido, para ajudá-lo diante das tentações, dos perigos que se apresentam, né, na vida do novo convertido, que são vários. Versículo 26, mas Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que também ele era um seguidor de Jesus. E aqui, Saulo poderia ficar muito chateado com a igreja. Tem quantos anos que Saulo está salvo? Acabei de falar, 3 anos que Saulo está salvo. Ele está 3 anos em Damasco, ele está pregando. A notícia correu que Saulo estava salvo, que Deus havia salvado ele, que ele estava na igreja, que ele estava dando um excelente testemunho. Pessoas estavam sendo salvas. Ele vai para Jerusalém. Mas a igreja em Jerusalém recebe Saulo? Não. Dá um pé atrás. Saulo poderia dizer, bando de hipócritas, eu vou abrir uma nova igreja, eu vou para outra igreja, porque aqui tem um bando de hipócrita. Poxa, eu estou salvo há 3 anos, estou dando um bom testemunho há 3 anos de ser um crente. E agora que vocês deveriam me receber com alegria aqui, porque Deus me salvou, vocês estão me rejeitando. Paulo podia fazer isso, Saulo podia fazer isso. Mas Saulo sabia o tão difícil que ele tinha sido. Não é verdade? E todos nós somos meio difíceis, não é, irmãos? Não é verdade? Não tem ninguém fácil. Tem gente menos difícil, mas fácil não tem ninguém. Todos nós, e aqui é um sinal muito bonito da maturidade de Saulo, é que ele sabe que aquilo que ele foi é de fato uma barreira, aquilo que ele fez, que falou, a maneira como ele foi, se tornou uma barreira para os outros o aceitarem. E ele, em certa medida, dava razão a esses irmãos. Não que os irmãos estivessem certos, mas ele entendia o receio que eles tinham da pessoa dele. Por isso que Saulo, ele associa uma vida de maior santidade, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de mais poder, de mais serviço no reino de Deus, para mitigar, diminuir a vida miserável que ele tinha vivido antes. Então, irmão, que o exemplo de Saulo seja um exemplo para mim e para você, de crescimento espiritual, de que avancemos. Todos nós somos um pouco difíceis. E no lugar de você se aferrar, se agarrar num temperamento, num caráter errado, você deve fazer como Saulo. Você deve agarrar-se à cruz de Cristo Jesus e dizer, Deus, me transforma. Me transforma. Eu não quero ser uma pessoa difícil nessa igreja. Eu quero ser uma pessoa mais parecida contigo aqui. Eu quero ser mais parecido com o meu Senhor. Eu quero ser mais doce de coração, mais doce de palavras, mais doce no meu comportamento, mais amoroso, mais gentil, mais carinhoso, mais fervoroso, mais intenso na obra do Senhor. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Porque, irmãos, nós não podemos criar barreiras para que as pessoas nos aceitem em Cristo Jesus. Então, que você possa olhar para dentro de você. E se tem uma atitude sua que impede uma boa aceitação, que você possa rever isso na sua vida e dizer, Deus, me transforma. Eu não quero criar barreira alguma para que as pessoas me recebam em Cristo. Eu quero que as pessoas me recebam com alegria em Cristo Jesus. Me dê um coração quebrantado, transformado, amoroso. Me faz mais parecido contigo. Saulo poderia ter se agarrado ao espírito violento dele. Aí um homem violento era Saulo. Se havia alguém agressivo, era Saulo. Mas agora, alguém manso,
e humilde de coração. Está andando com Jesus. Que eu e você, da mesma forma, irmão, possamos caminhar com o nosso Senhor, crescendo na imagem e na semelhança de Cristo, mais parecidos com o nosso Senhor. E aí encontramos o efeito Barnabé. Esse efeito tão maravilhoso, essa ideia tão maravilhosa da pessoa de Barnabé. Olha o versículo 27. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, que ele viu 2 apóstolos. Ele viu a Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José, que é o que escreve a epístola de Tiago, ok? E ele viu a Pedro, a Cefas. Então são os 2 únicos apóstolos que ele viu. Os outros apóstolos tinham ido pregar o evangelho em outro local. Então ele só encontra esses 2 apóstolos em Jerusalém. É o que o próprio Paulo descreve em Gálatas, no capítulo 1. Mas aqui o efeito Barnabé é lindo, né? É esse efeito maravilhoso de você vendo a transformação na vida de uma pessoa, vendo as evidências de salvação na vida daquela pessoa, acolher aquela pessoa em Cristo, abraçar aquela pessoa em Cristo. Okay? Isso é muito importante, irmão. Sermos, como Barnabé, acolhedores, amorosos. Nós não estamos aqui para repulsar ninguém e muito menos para escandalizar a fé de ninguém. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para ser pedra de tropeço para ninguém, nem para os crentes velhos, nem para o novo convertido. Nós não estamos aqui para botar empecilho para que ninguém siga Cristo. Olha, Barnabé, a igreja está com receio da pessoa de Saulo. Barnabé vem, toma Saulo consigo, o coloca ao seu lado, o apresenta aos apóstolos e testemunha da fé. E lhes contou, versículo 27, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Que coisa bonita, irmão. Essa atitude de Barnabé, de acolher, de testemunhar da salvação, da conversão, né? Que a gente possa ter essa atitude aqui de Barnabé, acolher um novo convertido. Às vezes a gente vai ver um novo convertido, todo tatuado, todo desengonçado, aquela pessoa que vem do mundo, cheio de maus costumes, mas que está agora sedento por Deus. Evidência da salvação. A gente não põe morto em pé. Não, a pessoa aqui não se converteu, a gente está tentando pôr em pé. Não, vamos lá. Não. Se foi salvo, está livre do pecado. É o que as Escrituras Sagradas dizem. Ok? Então você não está, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, você não está obrigado a se inclinar para a carne. Ok? Porque aquele que se inclina para a carne é a morte. Ok? Jesus disse, eu sou a luz da vida. Aquele que me segue não anda em trevas, mas sobre ele está a luz de Deus. Então, quem segue a Cristo não está em trevas. Então, a gente não está para botar morto em pé. Gente que está vivendo numa vida caída. Não. Se o Filho vos libertar, acabou. Isso é evidência de salvação. Se não há isso, não houve salvação. Então, muito importante isso, irmão. Então, nesse caso, houve a salvação, a gente acolhe mesmo. Acolhe como membro da igreja, e às vezes você vai ver alguém com piercing, com não sei o quê, cabelo grande, tatuagem, e a gente vai acolher esse irmão em Cristo, e Deus vai transformar a vida dele, Deus vai santificar a vida dele no poder do Espírito, a gente vai ajudando, direcionando, novo convertido tem umas coisas meio esquisitas mesmo, e a gente vai orando e abençoando o irmão, amando esses irmãos, e Deus, nesse acolhimento maravilhoso, vai transformando a vida dessas pessoas, irmãos. E o testemunho bonito de Saulo. O Senhor apareceu para ele. Em Damasco, pelo poder do nome de Jesus, Saulo anunciou corajosamente o Evangelho. Versículo 28. Depois disso, Saulo ficou com eles, e aqui o próprio Paulo vai dizer no capítulo 1 de Gálatas,
Quanto tempo ele ficou? 15 dias em Jerusalém. 15 dias em Jerusalém ele ficou, tá bom? Então, ele mesmo dá a quantidade de tempo. Ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome de Jesus, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Então, veja, Saulo agora está em Jerusalém, no lugar onde ele recebeu autoridade, o lugar onde ele mais perseguiu os cristãos, o lugar onde ele mais matou pessoas, é aonde agora ele está pregando corajosamente, está expondo a sua vida, pregando o Evangelho. Ele sabia que a qualquer momento alguém poderia tirar a vida dele. Então ele não olha nada, ele não poupa a sua vida, ele encara todo tipo de perseguição, todo tipo de ameaça, prega corajosamente, mesmo na cidade aonde ele foi tão terrível. E aqui tem outra lição bonita para a gente. Meu irmão, aonde você pecou mais, deixe Deus te usar mais naquela área. Deixa Deus te usar mais naquela área. Às vezes foi na cachaça que você foi mais tentado, onde você mais caiu. Pregue para os cachaceiros. Fale para eles como Cristo mudou sua vida. Fale para eles como Cristo salvou você. Na área em que você mais pecou, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para essas pessoas. Você sabe o que está lá. E você sabe o que é uma vida transformada saindo de lá. Você é um testemunho vivo do poder de Deus. Então pregue corajosamente, poderosamente em Cristo Jesus. E então o Saulo ficou e pregando e anunciava corajosamente o Evangelho. E ele, versículo 29, também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora de Israel, mas eles procuravam um jeito para matá-lo. Agora, Saulo está fazendo exatamente aquilo que Estevão fez e Paulo matou ele. Saulo matou ele. O que Estevão estava fazendo? Pregando o Evangelho para os judeus que não eram de Jerusalém, que eram gregos. E agora Saulo está fazendo a mesma coisa que Estevão fez, pregando para as pessoas que Estevão estava pregando. Veja o poder transformador do Evangelho. Veja como o Evangelho pode, irmãos, transformar a vida de uma pessoa. Como essa transformação é profunda. E agora, o próprio Saulo está ousadamente pregando mais incisivamente que Estevão o Evangelho para esses que são judeus gregos, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Mas Saulo não estava igual um rato se escondendo, continuou pregando corajosamente. Quando os irmãos souberam disso, novamente aí veja a atitude da igreja. Então veja novamente a atitude de Saulo de crescer em fé, a atitude de Cristo de salvá-lo. Saulo se converte, a igreja o acolhe, Saulo cresce em fé e agora novamente a igreja o protege. Ele continua pregando mais corajosamente ainda agora em Jerusalém e agora ameaçado de morte, a igreja novamente intervém. Então veja como essa ação da igreja diante de Saulo, que dá um testemunho maravilhoso de protegê-lo, de guardá-lo, né? Isso é tão importante, irmão. Uma igreja acolhedora, uma igreja protetora, uma igreja encorajadora, uma igreja que apoia, uma igreja que incentiva, uma igreja que vai junto. Não é uma igreja que está assistindo, é uma igreja que está fazendo junto. Essa é a igreja. Essa é a igreja que queremos ser. Essa é a igreja que precisamos ser. É essa igreja que esse texto maravilhoso está dizendo. É uma igreja unida, é uma igreja forte. Irmãos, esse mesmo Saulo aqui, ninguém vai falar na Bíblia de unidade como ele. Ninguém vai falar do valor da unidade, do poder da unidade, da necessidade da unidade. Ninguém vai zelar mais pela unidade. Em todas as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, Paulo fala de unidade, em todas elas. Você não vai abrir uma carta de Paulo que você não vai ver lá vastos e profundos textos sobre unidade, sobre estar na igreja, permanecer na unidade, amar os irmãos, zelar pela vida dos irmãos, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Paulo, na Bíblia, é o que mais
prima e prega sobre unidade. Ele é o que mais valoriza o aspecto da unidade. E ele viu quão difícil foi estar na unidade, pela vida anterior que ele havia vivido. Mas ele também experimentou o amor da igreja. E ele também teve que aprender a amar aqueles que antes ele odiava, os irmãos em Cristo, os cristãos, aqueles a quem ele perseguiu, que odiava e queria matar todos, não era um ou outro não, a todos que ele encontrasse. Então, irmãos, veja o poder transformador do Evangelho. Aquele a quem ele matou, Estevão, agora ele substitui Estevão. E está disposto a entregar da mesma forma a vida, como Estevão, pelo Evangelho. Versículo 30, quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia, e depois o mandaram para a cidade de Tarso, de onde ele era natural. Paulo, o Saulo de Tarso, ok? Então mandam ele para longe de Jerusalém, por causa da intensa perseguição que Saulo está sofrendo por pregar tão corajosamente, tão destemidamente, tão fortemente, e ninguém o vence diante da pregação nesse sentido. E a gente tem o fator aí, Barnabé, tão bonito, meus irmãos, que acolhe os rejeitados, como acolheu Saulo. E a gente vai ver Barnabé na frente, que dá a segunda chance. João Marcos, né, que ele dá para trás na viagem missionária, mas mesmo assim Barnabé o acolhe novamente e dá a segunda chance. E aí o mesmo Paulo vai dizer, olha, traz João Marcos, ele me é tão útil na obra do Senhor. Ele foi inútil para mim outra vez, mas agora ele é tão útil para mim. Mas quem dá essa segunda chance, primeiro, é Barnabé. Barnabé dá primeiro essa segunda chance. Barnabé cuida daquele que foi fraco na fé e o fortalece, e agora Paulo dá a segunda chance também para João Marcos. Que bonito, irmãos, como Barnabé foi uma inspiração para Paulo, porque primeiro também foi pastor de Paulo, né, em Antioquia, mas esse exemplo dele é tão bonito. Mas para Barnabé o reino de Deus é mais importante. Barnabé zela pelo reino de Deus, zela pela comunhão, zela pela unidade. Ele é o filho da consolação, é aquele que estava preocupado com os pobres. Esse homem maravilhoso, Barnabé, que sejamos como ele, irmão, que sejamos cada um de nós como Barnabé, que busquemos aqueles que estão sendo rejeitados, que sejamos instrumento de dar a segunda chance àquele que uma vez foi fraco na fé, mas que vejamos o reino de Deus, a unidade do reino, como ponto mais poderoso, mas também que sejamos como Saulo, que cresce na fé, que avança na fé, que no lugar de se acomodar e simplesmente achar que o meu espírito violento, esse temperamento intempestuoso, agressivo, violento que eu tenho, não. Agora Cristo entrou na minha vida. Sou uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora é uma nova criatura, uma nova criação. É Saulo falando, esse é Paulo falando. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E como Paulo também tem cuidado com a igreja, de não ficar acusando a igreja, esse bando de hipócritas, eu já estou 3 anos convertido e ninguém está me acolhendo. Não, ele entende que ele é um cara difícil. E nós precisamos entender que somos difíceis também. E que não é sempre muito fácil que as pessoas nos acolham, nos aceitem. Mas isso não deve nos colocar no ponto de, não, eu sou assim mesmo, eu vou continuar sendo essa pessoa difícil, insuportável que eu sou. Não. Você não foi chamado para ficar igual você está, você foi chamado para ser igual a Jesus. Então quem segue Jesus, segue aquele que é manso e humilde de coração. Então achamos descanso para as nossas almas. E vemos aí então esse Saulo maravilhoso, que é esse ponto de unidade. A gente viu a carta
o ano passado, 2023, a carta de 1 Coríntios. Como Paulo está lutando pela unidade da igreja, não é verdade? Ele luta pela unidade da igreja, ele trabalha pela unidade da igreja, ele rejeita as divisões na igreja, ele não aceita, ele tá sempre lutando e trabalhando pela unidade. Ele não aceita a divisão, ele não aceita esse tipo de... Veja, irmão, que coisa linda. E quando a gente vê Onésimo e Filemão naquela carta tão pequena de um capítulo de Filemão, ele está sempre tentando unir Filemão com Onésimo e Onésimo com Filemão, gerando perdão, unidade, compreensão, acolhimento, irmandade. Meus irmãos, que coisa importante. Você está trabalhando pelo quê? Você trabalha pelo quê? Suas atitudes trabalham em que direção? Suas palavras trabalham em que direção? Na direção da unidade ou da divisão? Você trabalha em que direção? Seu comportamento trabalha em que direção? Sua vida na igreja trabalha em que direção? Para a gente se unir, não, eu não posso suportar que alguém fale mal do irmão. Não, irmão, nem fala comigo. Vá lá, como Jesus disse, tu e teu irmão só. Fala com ele. É meu irmão amado e você é tão amado quanto ele. Eu amo aquele irmão tanto quanto você. E é tudo que o diabo quer, ver você intrigado com aquele irmão. Vá lá, irmão. Não deixe o diabo botar isso no seu coração. Vá lá, beija o seu irmão, abraça o seu irmão, conversa com ele. É teu irmão em Cristo. Quem quer a divisão é o diabo. A gente está aqui para a unidade. Mas a primeira coisa que faz é o quê? É o quê? Ouvir. Dar ouvido à fofoca, à mentira, à intriga. Não, irmãos. Não é essa igreja que Deus nos chamou a ser. Que a gente olhe esse texto e veja o poder da unidade. O poder da unidade. Nós já temos o diabo contra essa igreja. Nós já temos a cultura contra essa igreja. Nós já temos o judaísmo contra essa igreja. O que é que essa igreja vai fazer somando, se autodestruindo? Jesus disse, nenhum reino dividido subsiste. Nenhuma casa dividida subsiste. Nós primamos e valorizamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que as Escrituras dizem. Qualquer coisa que vai em outra direção é do diabo, irmão. Não tem outro. A não ser o diabo. Não é do Espírito, porque a unidade é do Espírito, no vínculo da paz. É isso que a igreja deve viver. Não podemos viver outra coisa. E esse texto está recheado desta unidade. E Paulo vai pregar a unidade de uma forma extraordinária, meus amados irmãos. Eu gostaria de finalizar com o versículo 31, mas é um versículo tão rico que eu vou deixar ele para quinta-feira que vem. Eu gostaria de parar aqui e que nós orássemos por esses elementos tão poderosos que ouvimos nessa noite. E que você possa dizer, Senhor, aplica isso à minha vida. Aplica isso ao meu coração. Eu quero viver esse texto, Senhor. Eu quero viver esta palavra. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor.